Olá pessoal, bom, então nessa nossa prática de hoje eu vou mostrar para vocês as três formas de inserção das nossas regras CSS no nosso código HTML, né, a inline, a externa e a interna, e vou mostrar para vocês alguns exemplos alterando as propriedades da Box Model, tá? Bom, então primeiramente, para mim aplicar uma regra CSS de forma inline, né? Ou seja, diretamente no elemento que eu quero alterar, basta eu chamar o atributo style do elemento e aqui eu vou passando as declarações. Então, por exemplo, eu quero aqui que a cor seja vermelha. Vou salvar, né? Eu estou alterando aqui aquele arquivo index que a gente já criou. Ele está aberto aqui. Olha lá, o meu H1 ficou com a cor vermelha, certo? Vamos colocar aqui também uma borda. Lembrando que a gente vai ver todas essas propriedades depois detalhadamente, tá? Tá errado aqui, ó. Certo? Ficou cafona pra caramba, né? Mas é só mesmo pra ilustrar pra vocês. Bom, então essa aqui é a forma inline de nós aplicarmos as nossas regras CSS, tá? Como que eu faria se fosse para mim colocar de forma interna? Nós vemos aqui, e aqui no head nós criamos um bloco que é definido pelo elemento style, certo? E aqui então a gente coloca as nossas declarações. A gente vai primeiro colocar o seletor, chaves, propriedade, dois pontos valor. E assim eu posso ir colocando quantas declarações, esse aqui é uma declaração, forem necessárias para esse seletor. Então, seletor, o que eu quero, quais elementos que eu quero pegar, abre chaves, fecha chaves, e aqui eu vou colocando as minhas declarações, que são definidas pelo par propriedade, dois pontos, valor. Tomando como exemplo, vamos tirar isso daqui, certo? Bom, eu quero que o H1, então o H1 é o seletor, tenha a cor, que é a propriedade, color. Qual vai ser o valor? Red. Certo? Nós tínhamos também colocado a borda. Esses 5 pixels é a espessura, o estilo e a cor. Certo? Então aqui é a forma interna de aplicar a regra CSS, tá? E a forma mais eficiente que a gente viu é criando um arquivo externo para isso. Bom, então como que a gente faria? Aqui na nossa pasta estilos que a gente criou lá quando a gente começou a configurar o nosso trabalho prático, nós vamos aqui criar um novo arquivo dentro dessa pasta estilos, que eu vou chamar de estilo.css, tá?
E vamos fazer o seguinte, vamos tirar isso daqui. Vamos salvar. Se a gente vir aqui agora, pronto, não tem mais nada. E vamos criar aqui as nossas regras CSS. Vamos continuar usando aquele exemplo lá que a gente fez, né? Então, H1, a mesma coisa, meu seletor, color, pixels. Nada ainda, porque eu não vinculei, né? Então, o que eu tenho que fazer para vincular? Link. E por meio do href, eu vou falar onde está esse meu arquivo. Esse meu arquivo está dentro de estilos, do diretório estilos, barra estilo.css. Pronto. Agora ele buscou as regras, né? Lembra que eu falei para vocês que é a forma mais eficiente de fazer isso, de a gente aplicar as regras CSS, é por meio dos arquivos externos que são incorporados ao HTML por meio da tag link? Então, ó, imagina que essa configuração aqui que a gente... essa regra que a gente aplicou ao H1 estivesse em todos os arquivos do nosso site, né? Estivesse em vários arquivos. Se eu quisesse mudar, por exemplo, aqui a borda para 10, é só eu alterar, salvar, automaticamente todos os arquivos HTML que estiverem incorporando esse arquivo aqui CSS vão ser atualizados. Então, por isso que essa é a forma mais eficiente. Fica mais fácil da gente dar manutenção, né? Da gente fazer as modificações de estilo no nosso site, tá? Bom, agora nós vimos também na aula, nessa nossa aula, as propriedades da Box Model. Então, todo elemento numa página HTML, ele é interpretado como se fosse uma caixa, como se fosse um retângulo. E ele tem algumas propriedades que a gente viu, que é o width, que é a largura, height, que é a altura, né? O padding, que é a distância do conteúdo com a borda. Temos a borda, que inclusive a gente até já alterou aqui, né? E temos também a margem, que é a distância, é a fronteira mais externa da caixa, é a distância do elemento, né, com relação à página em si, com relação aos demais elementos, tá? Vamos fazer aqui alguns exemplos, então. Vamos tirar isso daqui. E nessa nossa... Deixa eu salvar. Certo. Ó, por exemplo, vamos pegar essa imagem aqui. Então, vou aqui, imagem, img, a tag img. Vamos colocar uma cor aqui para ela. Só para me mostrar para vocês. Tem que ser o background. Aqui como é uma imagem, realmente ele não vai deixar, porque o plano de fundo, na verdade, aqui obviamente já é a própria imagem, né? Então o ideal aqui para mostrar o que eu quero mostrar aqui para vocês seria uma div. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aquele nosso exemplo da tabela. Lembra aquele exemplo da tabela?
Então, aqui a gente criou várias divs, né? Conteúdo, rodapé e cabeçalho. Vamos inserir aqui eu vou inserir aqui nesse arquivo nosso o estilo CSS também. Então, link. href. Estilos barra estilo.css. Certo. Bom, aqui nós temos essa div que nós demos um nome aqui para ela de cabeçalho, certo? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos transformar isso daqui numa classe. Então, eu vou colocar aqui class cabeçalho. Que aí eu já mostro para vocês a seleção pela classe. Certo? E aqui, então, eu vou fazer o seguinte. Vamos apagar esse aqui. Ó, para mim selecionar, eu quero aplicar uma regra a um determinado elemento por meio da sua classe. Coloco o ponto e o nome da classe. Por exemplo, aqui, cabeçalho. Certo? Beleza. Vamos colocar uma borda. Um negócio bem colorido. Ó, então aqui, como eu disse para vocês, cada elemento na página HTML ele é visto como uma box model. Então a gente consegue trabalhar aquelas propriedades que a gente viu lá na nossa aula, tá? Então eu consigo trabalhar a borda, certo? O padding, quer ver qual que é o efeito que o padding dá? Ó, padding eu vou colocar aqui 5 pixels, certo? Ó, prestem atenção que ele está assim, na hora que eu atualizar, tá vendo que deu uma distância do conteúdo com relação à borda? Isso é o padding, ó. Se eu tirar, ó, aqui ele está próximo da borda, certo? Se eu coloco, ele aumenta a distância. O width, que é a minha largura, também é dado em pixels. Eu vou colocar aqui 50, só para vocês verem mesmo o efeito. Ó como ficou pequenininho, né? Vou aumentar aqui para 300. Certo? A altura é definida aqui também. Vou colocar aqui 45 pixels. Certo? A margem. Dez pixels. Ó, tá vendo? Quando eu coloquei aqui a margem 10 pixels, ele se afastou aqui da minha tela. Se eu colocar aqui margem 0, ele vai ficar
olha lá, bem próximo da tela e também dos outros elementos. Então, essas aqui são as propriedades da Box Model. Todos os elementos, né, HTML, você consegue alterar aqui essas propriedades, né? Deixa eu tirar aqui o color para não confundir, ó. Então, ó, border, padding, width, né, height e margem são as propriedades da Box Model. Isso aqui a gente pode aplicar a todos os elementos, tá? Todos os elementos que são vistos pelo navegador, eles possuem aí essas propriedades, tá? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês com relação às pseudoclasses. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês com relação às pseudoclasses. Lá no nosso index, a gente tem aqui um link, certo? Esse link aqui meu, ele já foi clicado, então ele está aqui com uma cor roxa aqui. Se eu quisesse alterar esse meu link, o que eu teria que fazer? Eu tinha que vir aqui a dois pontos, né, quando eu vou trabalhar com uma pseudoclasse, então eu quero aplicar essa regra ao elemento A, mas não a todo elemento A, ao elemento A onde o estado dele esteja visited, certo? Então, quando existir um elemento A e o estado dele for visited, a cor vai ser cinza. Tá vendo? Agora eu posso clicar aqui e voltar, que a cor dele vai continuar sendo cinza. Então, esse aqui é um exemplo das pseudoclasses, certo? Bom, pessoal, eu acho que basicamente é isso. Nessa nossa aula, a gente está vendo aí a introdução a CSS. Então, o que é importante que vocês compreendam? As formas de incorporar CSS no arquivo HTML, tá? Compreendam essas propriedades aqui, né, da Box Model, compreendam que um elemento HTML ele é visto como uma Box Model, que tem todas essas propriedades aí, tá? E se familiarizem com a sintaxe CSS. Nas aulas seguintes, a gente vai ver as regras específicas para trabalhar com tabela, para modificar texto, para trabalhar com cor. Então, assim, aqui, na verdade, a gente está introduzindo, né, nesse assunto, mas esses conceitos aí fundamentais é muito importante que vocês compreendam bem, tá? Até a próxima aula, então. Um abraço.